Fala, jovem prodígio, tudo bem com você? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui mais uma vez para te ajudar com as atividades do PET. Hoje, antes de iniciar, eu gostaria de avisar que eu sempre deixo no começo ou no final do vídeo links e cards com uma versão mais rápida para acelerar aí a sua atividade. Se você deixou acumular e precisa acelerar a sua correção, assista as versões sem enrolação. É uma forma de acelerar as suas correções e assim colocar em dia suas atividades. Então, sem mais enrolação, bora para a correção. Então já começa curtindo e compartilhando com geral essa correção, que é a melhor que você vai achar no YouTube. Quem tiver interesse nas apresentações, no material exclusivo, clique na abinha Seja Membro, verifique as condições, os benefícios e venha participar do clube. Bom, essa é a nossa primeira semana do PET 2. O PET voltou, né, à sua origem. O volume 1 ele estava bem resumido. Nessa próximo volume, ele trouxe aí bem mais material, bem mais contexto. E a atividade da semana você vai achar na página 53, 54 e 55. Como eu sempre digo, antes de procurar, né, as informações no Google, é melhor você ler o material para poder enriquecer, muitas vezes achar a própria resposta no material como referência. Afinal, é o PET, né, que serve como base da nossa pesquisa. Número 1, a questão do Enem. A figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes de níveis tróficos. Sabe-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, principalmente no músculo. E componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio no organismo se nessa lagoa ocorrer um derramamento desse metal. Então, ele põe ali, né, uma cadeia bem simplificada, como nós sabemos, né? Cadeia é uma forma bem simples do que acontece nos níveis tróficos, correto, né? O que acontece de fato na natureza. O termo correto é teia alimentar, porque aumenta assim a complexidade de elementos, né, dos organismos envolvidos, mas a atividade aqui ele simplesmente traz uma cadeia com poucos organismos exatamente para ficar fácil a interpretação. Então vamos lá. Ele traz algumas opções. Letra A. As aves, pois são os predadores no topo dessa cadeia que acumulam mercúrio incorporados pelos componentes dos demais elos. Letra B. Os caramujos, pois se alimentam das raízes das plantas que acumulam maior quantidade de metal. Letra C. Os grandes peixes, pois acumulam mercúrio presentes nas plantas e nos peixes pequenos. Letra D. Os pequenos peixes, pois acumulam maior quantidade de mercúrio, já que se alimentam nas plantas contaminadas. E letra E. As plantas aquáticas, pois absorvem grande quantidade de mercúrio na água através de suas raízes e folhas. Bom, nossa resposta correta é a letra A. Por que é a letra A? Bom, acontece dois processos nessa situação. O primeiro é chamado de bioacumulação, que é o nível de contaminação ao longo de tempo. Ou seja, quanto mais tempo a pessoa for se alimentando daquele organismo e acumulando a toxicidade, no decorrer de tempo ele vai crescer, vai desenvolver e, consequentemente, acumular aquele metal. Outra consequência é a biomagnificação, que é o que acontece nessa situação da cadeia. Por quê? A gente tem organismos menores que vão se alimentar desse metal, essa substância tóxica se acumula no organismo ao longo de tempo, fazendo a bioacumulação. Quando ele passa para o próximo organismo, cadeia, ele também já vai estar acumulado a quantidade de metal. Então, quem estiver no final acaba acumulando toda a toxicidade dos organismos anteriores. Então, no nosso caso, a resposta, né? Porque a ave, exatamente porque ela estava no final da cadeia. Um complemento. Você quer um pouco mais, quer complementar o seu conhecimento e suas atividades, se for necessário, dê pausa no vídeo, complemente a correção.
Número 2, mais uma questão do Enem. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado, de tal maneira a formar uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite sons semelhantes a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm um território grande e o território de um macho inclui o de várias fêmeas. Significa que ele tem sempre diversos pretendentes à disposição para namorar. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu. Então, olha só, essa questão ela impõe aí alguns conceitos de ecologia. Então, primeiro é o hábitat. É o hábitat. Tenta, né, de confundir com os conceitos. Então, o maior erro, né, que as pessoas geralmente cometem é sobre confundir sobre hábitat e nicho ecológico. Então, trouxe aqui uma figura para exemplificar, para deixar de maneira mais fácil e prática o que é o hábitat e o que é o nicho ecológico. Fazendo uma analogia, o hábitat seria o endereço, é onde que a espécie, né, se encontra, o local. E o nicho ecológico, a profissão, o papel daquele organismo que empenha no ecossistema. Então, hábitat não é a nossa resposta. Letra B, o biótopo. Então, nós temos aqui também o conceito de biótopo. E biótopo está mais relacionado aos conceitos, né, ao conjunto de fatores abióticos, como temperatura, pluviosidade, luminosidade, entre outros. Então, biótopo também não é a nossa resposta. Os níveis tróficos, como a gente já sabe, vocês também devem ter conhecimento, está relacionado à quantidade de energia. Quando a gente fala em cadeia alimentar, nós temos elementos, né, que são produtores e consumidores. De acordo com o nível trófico, ele assume primeira, segunda ou terceira posição numa cadeia. E cada um segue um sentido de fluxo de energia que passa para o próximo elo da cadeia. Então, não é isso que fala o texto. Letra D é a nossa resposta nicho ecológico. Como eu falei, ele tentou, né, de confundir, mas a ideia de nicho ecológico está relatando exatamente o tipo de alimento, como que ele vive, o local, a fisiologia. Então, isso é nicho ecológico, é o conjunto de todos esses fatores. Ficou faltando somente o potencial biótico. Então, para que você não fique sem saber o que é potencial biótico, uma vez que o nosso canal não traz somente a resposta, e você também não está aqui assistindo esse vídeo só para ter resposta, complemente a sua atividade. O potencial biótico é a capacidade inata da população aumentar, ou seja, ela tem uma curva sempre crescente. Quando você tem uma certa resistência, e essa resistência ela pode ser vários fatores, você tem uma resistência disso e ela tende a variar no decorrer desse período. Número 3, mais uma questão do Enem. Desfocado no Enem, porque o pessoal do primeiro ano científico já pode passar por processo de avaliações seriadas. Então, muitos, né, estudantes no primeiro ano científico, eles fazem avaliações externas de universidades para acrescentarem notas na sua nota do Enem. Então, você não conhece, você não sabe o que é o processo de avaliação seriada, deixe nos comentários que eu te explico com mais detalhes. Número 3. Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética da cadeia alimentar. Então, nós temos ali, né, um homem das cavernas tentando caçar, né, seguindo pegadas para fazer uma caça. A gente tem um tigre dente de sabre ali, né, uns dentes pontiagudos, acredito que seja um tigre dente de sabre, pensando em caçar o homem. E lá no alto a gente tem abutres que estão visualizando exatamente aqueles dois organismos como refeição. Então, suponha que em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem sucedido e posteriormente servir de alimento aos abutres, o tigre
e abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de. Olha só, ele coloca ali que o homem se alimentou de frutas e grãos. Frutas e grãos seria o produtor. O homem se alimentando daquilo seria um consumidor primário, que é aquele que se alimenta diretamente de um organismo produtor. Então, o tigre ele acaba sendo um consumidor secundário e, consequentemente, o consumidor terciário, o abutre. Então, essa cadeia fica representada pelo homem como consumidor primário, o frutas e grãos, o produtor, o homem como consumidor primário, o tigre consumidor secundário e o abutre consumidor terciário. Bora para mais uma questão do Enem. Bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico de um meio ambiente, impacto produzido sobre o hábitat, comunidade ou ecossistema, entre outras funções. A posição trófica no organismo bioindicador é uma das características mais relevantes quanto ao seu grau de importância para essa função. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior é a sua utilidade, pois pressupõe-se que toda a cadeia trófica é contaminada a partir dele. Ou seja, se a contaminação acontece lá no produtor, consequentemente, seguindo a biomagnificação, o último acaba sendo muito mais contaminado do que o próprio organismo produtor. Então, seguindo esse princípio, o grupo de organismos mais adequado para essa condição, no ponto de vista de sua posição na cadeia trófica, é constituída por produtor. Então, a gente viu que o nível mais baixo, no caso, uma cadeia, depende das opções. Então, a gente tem letra A, alga, letra B, peixes, letra C, baleias, letra D, camarões, letra E, anêmonas. Então, esses organismos, o mais baixo, o nível mais baixo que a gente tem é exatamente as algas. Como a gente viu na primeira questão, as algas acabam assumindo uma posição de produtor e ela, no caso, é a menor, o menor nível trófico que a gente tem das opções. Então, essa é a nossa resposta. Ficou alguma dúvida, jovem prodígio? Se você tiver alguma atividade complementar que o seu professor te enviou e você também não conseguiu responder, deixe nos comentários. Vou tentar te responder o mais rápido possível. Se assistiu o vídeo até agora, curta, compartilhe. Não deixe de ativar o sininho. Se é novo no canal, se inscreva. Me ajude a chegar aos 50 mil inscritos. Não deixe de me seguir também nas outras redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Nosso contato mais rápido e imediato. Espero aí ter ajudado todos vocês. Até a próxima.